Feira Vocacional 2026, como São Carlo Acutis, quero ser todo de Deus, é o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro, 36ª edição deste encontro diocesano que tem ido além da diocese para alcançar, encontrar e trazer à tona a temática da vocação. E quando nós falamos de vocação, nós falamos de cuidado, nós falamos de encontro e nós falamos de amor. E hoje nós estamos aqui com a Daniela e o Beto, que são os responsáveis pela Fazenda da Esperança, que fazem um trabalho belíssimo em diversos lugares do mundo. E que tem inclusive um espaço, uma fazenda aqui na nossa Diocese de Santo Amaro, e por isso tê-los aqui hoje é um grande presente, uma grande dádiva. Sejam muito, muito bem-vindos à nossa Feira Vocacional. Muito obrigada, Padre, muito obrigada mesmo. Sou eu e Beto. Essa unidade aqui em Parelheiros, ela tem a graça de ter um casal como responsável, né? Nós somos de vida comum. O meu filho se recuperou, eu sou da Diocese de Santo Amaro. Meu filho se recuperou na Fazenda em 2014. Eu conheci o Beto, que é um ex também, ele passou pela recuperação em 2014. Fizemos todo um processo de vida interna e nos casamos em 2022. E hoje nós estamos aqui para atender. É uma diocese que é uma cidade, né? Uma diocese enorme, enorme. Com muitas paróquias, um território enorme, muitos habitantes, quase 4 milhões de habitantes, imagina, para dar conta disso tudo. Mas eu quero começar do princípio mesmo. O que é a Fazenda da Esperança? A Fazenda da Esperança é essa comunidade, né, que acolhe os jovens, né, que na sua maioria passam pela dependência do álcool e das drogas. Eu falo a maioria porque hoje já começam a aparecer os primeiros casos de dependência de jogo, dependência de internet e outras consequências, né, outras compulsividades. Então, através de uma pedagogia, né, do trabalho, da convivência e da espiritualidade, essa comunidade, essa vida familiar que a gente procura gerar dentro da nossa unidade, oferece a cada jovem, a cada pessoa, um novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida é capaz de afastar qualquer um daquela compulsividade. E eu digo assim porque fui um dependente químico, né, por mais de 20 anos. Em 2014 tive a graça de encontrar a Fazenda no meu caminho, através da minha mãe, do meu pai. Passei o meu processo de acolhimento, né, de 1 ano, são 12 meses. E nesse processo, né, a vocação, estamos no mês vocacional, sentia esse chamado de algo a mais, de não voltar para aquela vida, né, que a gente pode falar entre aspas, aquela vida normal do mundo, né, o trabalho, a casa, né. E ali fui junto com os meus responsáveis, né, com os meus diretores espirituais, entendendo esse caminho. Final da minha recuperação, decidi, né, acolher esse chamado de Deus e me tornar, né, mais um missionário dessa obra. Então, 2014, 2015, comecei essa vida missionária. Conheci a Dani em 2018, na Fazenda da Esperança, né? Passamos por esse processo, como ela falou. E hoje essa vida missionária é o matrimônio, né, dentro da nossa comunidade. Então, com muita alegria, a gente procura passar para esses meninos, né, esse papel de pai e mãe, de família, que está tão perdido dentro da nossa sociedade. Perfeito, perfeito. E quando nós falamos deste cuidado, nós não estamos falando de uma clínica qualquer. Nós estamos falando de um lugar onde a palavra de Deus encontra um espaço de primazia. E como que acontece na vida destas pessoas que se aproximam da fazenda para serem cuidados por meio da palavra, por meio da experiência com a missa, por meio da vida de oração? Olha, eu vou até falar um pouquinho da nossa rotina, né? Perfeito. Primeiro que a proposta é a vivência da palavra. Todos os dias a gente tira de uma parte do evangelho ou das leituras do dia, a gente tira ali uma frase. E a nossa proposta é que os meninos e as meninas vivam essa frase naquele dia. Porque dessa maneira, todos os dias do ano, eles vão ter ali, que é através da vivência da palavra, para viver, né? Então a nossa rotina é: acordamos, temos o terço diário, depois a gente vai para os trabalhos, como qualquer pessoa, tem um momento de convivência. Estes trabalhos, você diz, são trabalhos manuais? Trabalhos manuais. Limpeza da casa, tem perfeito. A horta, tem os pães, os biscoitos que a gente faz.
Então, assim, é dividido, né? É uma comunidade, então cada um tem ali o teu papel. À tarde costuma-se ter missa. Hoje a gente está na graça de ter um padre conosco. Então a gente tem missa diária. E à noite a gente tem o nosso momento de convivência, de lazer, jogar futebol, jogar ping-pong. Então somos uma grande família mesmo. E nesta dinâmica da família, há um trabalho para além daquele que é acolhido com a família daquele que está ali também? E como esse trabalho é desenvolvido? Tem sim, padre. Vou puxar aqui mais uma vez. Nós temos a fazenda, que acolhe os jovens, mas nós temos em algumas localidades aqui na Diocese de Santo Amaro, nós temos aqui em Interlagos, na paróquia Santo Antônio de Pádua, com o padre Wesley, nós temos o que a gente chama de Grupo Esperança Viva. O Grupo Esperança Viva é um grupo de apoio, tanto para aquelas famílias que têm o menino lá acolhido e que estão, né, vivendo aqui fora e procuram entender um pouquinho o que a gente propõe, mas também é um local onde alguns meninos muitas vezes se encontram e às vezes não precisa ir para a Fazenda da Esperança. Às vezes só aquele acompanhamento semanal dentro do Grupo Esperança Viva, ali dentro dessa realidade, eles conseguem se encontrar novamente com a palavra, né, com esse Deus amor, e aí existe essa mudança. A Dani falava muito bem da vivência da palavra. Eu demorei um pouquinho na Fazenda a entender que eu precisava mudar o meu jeito de ser. Enquanto eu não entendi isso, não havia uma mudança. E o meu responsável na época foi muito sábio, porque ele me perguntava: Beto, você só não usa droga porque a droga não está dentro da comunidade. Porque você é a mesma pessoa que entrou aqui. Enquanto você não deixar Deus ser Deus na sua vida, isso não vai ser mudado. Então, aos poucos, essa vivência da palavra vai fazendo que morra o Beto velho para que o novo Beto surja, mas através dessa vivência concreta, diária do Evangelho. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Falando aqui parece ser fácil, né? Sim. Não me tornei santo, né? Mas a gente procura essa santidade diariamente. Quando a gente não consegue, a gente procura se reconciliar também. Eu não sei se eu terei o vocabulário necessário para classificar aquilo que vou dizer, mas se não, me corrijam, por favor. Quando nós falamos desta dependência, de certa forma nós falamos de uma enfermidade. E a minha pergunta, para que a gente possa conversar sobre isso, é como conscientizar as famílias que às vezes, com respeito à expressão, não é sem vergonhice, né? Não é que a pessoa tá indo para a droga, tá indo para o álcool, tá indo para o jogo só por uma sem vergonhice, né? Porque se acostumou, se habituou a isso, mas que chegou no momento em que aquilo virou de fato uma dependência. Como que nós poderíamos conscientizar as famílias, aquelas que já vivem isso, mas aquelas que não vivem, mas que acompanham famílias que vivem isso, de que em algum momento o vício rouba até a liberdade e faz com que a pessoa se entregue, mesmo sem querer, talvez, àquela realidade que ela está vivendo. Eu não sei se você... Acho que o Beto vai conseguir expressar melhor do que eu. Porque, na verdade, é uma fuga. É uma fuga. A gente fala do tripé. Quando esse tripé, ele acaba se rompendo, que é a espiritualidade, a convivência e o trabalho, quando a gente perde um desses 3 pontos, a gente foge, não é isso? E isso é um pensamento que cada vez mais, ainda bem, ele tem se dissipado. Isso é muito ainda dos antigos, escutei muito isso no meu tempo de dependência. Mas existem algumas coisas que aconteceram nesse processo meu de recuperação, de relacionamento com meu pai e com a minha mãe, e que foram abrindo o coração deles. Por exemplo, meu pai tentou parar de fumar cigarro, algo que é aceito na sociedade, e ele tinha muita dificuldade. E eu falava para ele: o senhor fuma não é porque é sem vergonha, é porque existe uma dependência. Perfeito. Muitas vezes nós queremos fazer uma quaresma, né? Não, durante 40 dias eu não vou tomar refrigerante. E a gente não consegue controlar aquele impulso. Eu saio às vezes para ir no shopping, sei que não posso gastar, mas o cartão de crédito ali na mão é terrível. Tentador. Mesmo sabendo que eu não posso gastar, eu gasto. Isso não torna nenhuma dessas pessoas que faz isso uma pessoa sem caráter ou sem qualquer coisa nesse sentido. Tudo isso são dependências, são vícios, são compulsividades. E a droga é isso.
talvez traga uma carga maior de prejuízos para a sociedade, para a família, para a pessoa em si. Mas não, né? A droga não é uma sem-vergonhice, é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, tem o seu CID, tem tudo. Então, não, a gente não usa droga por uma questão de caráter, né? É realmente Perfeito. por uma questão de vazio. Eu escutei uma frase uma vez que me marcou muito, né? Que diz que a procura pela droga ou a violência, na maioria das vezes, é um grito de socorro por quem não foi amado. Então é hora da gente parar, sentar, cada um olhar para dentro do seu coração e entender toda aquela situação, todo aquele contexto familiar, todo aquele contexto que se encontra, né? E esticar a mão para ajudar quando for possível. Agora, tem uns que não querem ajuda, a gente ama do mesmo jeito, acolhe, né? Mas não é uma questão de caráter ou de sem vergonhice. A gente precisa até entender que a família às vezes sente, e a culpa é minha então, por alguma falta. Não, às vezes quando criança ou na adolescência acontece alguma coisa que não é a culpa daquela pessoa, mas eu li de uma outra ideia. Então não é porque minha mãe meu pai saiu para trabalhar muito e eu me senti abandonado, é que eu não entendi que ele precisava trabalhar. Então tem essas relações e a gente procura mostrar isso e fazer com que o acolhido na fazenda identifique isso para realmente ter aquela recuperação completa. Perfeito. É um pouco como a gente lê a nossa própria história, né? Mas é natural que em algum momento da vida também nós não tenhamos a maturidade necessária para compreender tudo. E vamos compreendendo ao longo do tempo, né? Mas é importante ler a história e encontrar na história o elemento do cuidado de Deus, né? Deus que está ali cuidando de tudo. Eu quero agradecer a participação de vocês, quero agradecer este momento de partilha. Antes da gente encerrar, eu gostaria que vocês dissessem como que funciona esse processo de entrar em contato com vocês, quando alguma família quer procurar a Fazenda da Esperança, qual é o caminho ideal, como deve ser feito, por onde partir, porque talvez alguém está nos acompanhando agora dizendo, eu me identifiquei, eu preciso de uma ajuda. Como é que essa pessoa pode buscar esta ajuda? Primeiro passo, a pessoa precisa querer. Perfeito. Só querendo a recuperação. Hoje são 180 fazendas espalhadas pelo mundo. Deus. Então, com certeza, vai ter uma que ele consiga ir, que ele vá ser acolhido. Tem as redes sociais, né? Ou então, assim, eu não sei se pode divulgar até o nosso telefone. A gente está à disposição. Tem o portal Fazenda da Esperança.org.br. É o portal oficial. Então também pode entrar lá vai ter todas as regiões do Brasil inteiro e identificar. Em todos os estados tem hoje uma unidade feminina e uma masculina pelo menos. E masculina tem muito mais, né? Mas ou então também sempre procurar numa paróquia, os padres podem nos procurar, a gente está à disposição realmente para ajudar quem dá auxílio. Perfeito. Acho que é isso. Quero agradecer. Muito obrigado. Obrigada, Daniela, você. muito obrigado, Beto. Parabéns pelo trabalho. Eu posso, sem sombra de dúvida, dizer que vocês fazem a diferença no mundo. Para aqueles que querem se encontrar com Deus e querem se libertar daquilo que escraviza, né? São Paulo diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se foi para a liberdade, que nós possamos lutar para ter esta liberdade. Vai lá. Só em relação a isso do encontro, as nossas unidades são portões abertos. Perfeito. Então você pode digitar no Google, por exemplo, na nossa diocese, Fazenda da Esperança Sagrada Família, você coloca lá na rota, de 8 da manhã até as 5 da tarde, de segunda a domingo, pode aparecer sem avisar, sem comunicar, sempre vai ter alguém para te acolher, para que você possa também conhecer pessoalmente, né, a nossa estrutura, tudo aquilo, tirar todas as suas dúvidas. E quem sabe assim a gente consegue alcançar mais famílias. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus abençoe. E esta é a feira vocacional. Vocação é cuidado, vocação é amor, vocação é transformar vidas. E o que a Fazenda da Esperança faz não é nada além do que amar, acolher e transformar a vida daqueles que eles encontram no caminho. Que Deus abençoe vocês.
que estão nos acompanhando, venham para a Feira Vocacional, venham viver esta experiência, porque quanto mais próximos de Deus nós estamos, tanto mais nós experimentaremos o amor dele. Esta é a 36ª edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. E eu preciso concluir dizendo a você, se é vocação, esquece, é Diocese de Santo Amaro. Deus te abençoe.